Deu, né? Passou, tá todo mundo mais calmo. Eu tô mais calmo, vocês estão mais calmos? Eu consegui descontar minha raiva, já tô mais tranquilo. O cara começa gritando, ele é aqui, ó. Eu acho que tá todo mundo mais calmo, já deu pra colar, já tá pelo chão, já lavamos o rosto. Peço desculpa pelo nosso estúdio, que tá meio úmido, a gente tava gravando os negócios antes. Ah, tá. Mas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Boa Noite Gamers. Temos hoje ele, que é uma celebridade internacional, ele que é lutador, ator, procrastinador, alguns dizem, mas também palestrante, Bruno Astro. Temos aqui em nosso estúdio e aqui, Telex JP, que talvez não esteja tendo um dia tão bom. É complicado. Mas a gente tenta superar. Eu tenho que superar às vezes. Como é que tu tá hoje, Bruno? Agora eu tô mais relaxado, né? Depois eu acho que a gente teve a nossa conversa ali, um pouco antes do programa entrar no ar, né? Tive uma conversa bem de pertinho, com o Thales principalmente. Então acho que agora os ânimos estão mais calmos, a gente pode fazer realmente a entrevista e vamos pro que interessa. Cara, eu acho que pra gente começar, é bom eu te dar um voto de que dessa vez vai ter vídeo. Ah, Até pra... tá funcionando as coisas, Thales? Tá, é com as coisas dele, não é com as minhas coisas. Não é com as minhas coisas, não é com A as culpa minhas... é do sócio. Tá, sempre. Não, a culpa é minha, sim. Ah, a culpa é tua sempre. É de alguns Essa eu admito, sócios. essa eu entendi. admito. Mas... E às vezes a culpa também é da motoca. Deixa eu estar aqui. Tá, vou encostar aqui não então. é fácil. Não é Aí depois a fácil. culpa vai ser minha por causa da acústica, do quartinho. É foda. Mas eu acho que tu lidera a entrevista aí, porque... Como que foi a viagem até a Oceania? Foi pesada, realmente, assim, é uma viagem de... Na verdade, é muito louco, a gente viaja no tempo, né? Eu saio daqui num dia, eu chego lá 2 dias depois, e quando eu volto, eu saio de lá num dia, chego aqui no mesmo dia, né? São mais ou menos de viagem, assim, ao total, mais de 20 horas. Eu vou de Santiago, no Chile, até Auckland, na Nova Zelândia, 13 horas mais ou menos, né? Então, é cansativo, mas já estamos prontos aí pra fazer de novo esse caminho, porque as coisas deram certo lá, funcionaram bem. Cara, tu vem pro Brasil, encontra a EWF naquele estado. Como isso mexe contigo? Bom, né, ver a EWF dominada pelo patrão e pela estirpe dele, né, e toda a sua turma, foi realmente lamentável, assim, mas, né, tentamos corrigir aí as coisas, pelo menos plantar ali, né, um sentimento de revolta dentro do plantel da EWF para que o pessoal se una mesmo contra essa ideologia que ele está tentando implantar ali. E eu acho que, né, não só externamente, mas acho que internamente, dentro daquela turma dele ali, acho que eu consegui trazer alguma coisa positiva que vai, no futuro, quem sabe, que o tiro dele vai sair pela culatra, realmente. Eu acho engraçado ele falar isso, que tá com o estirpe, que tá com não sei o que, sendo que há um tempo atrás tinha lá a Strong Style Society, era esse cara aqui, pintado de ouro ainda, e mais 2 cabeças de bagre, e aí eles que eram os malvadinhos. Daí agora, como ele foi viajar, estudou e não sei o que, Quer ele... provocar o cara? Não necessariamente provocar, mas é que, tipo assim, ele fala que a gente expôs ele no filme, porque no filme ele perde. Por um lado bom, pra gente fazer as pazes, assim, pra tu sair por cima, tu perde e o Obacan é campeão por 5 minutos. Não, acho que nem 5, na verdade. Né? Então tu não perdeu, você perdeu. Só que daí depois tu perdeu feio, daí... As pessoas mudam, Thales. Né? A gente tem que acreditar na mudança das pessoas e que mudam, na maioria das vezes, até pra melhor. Então, vamos acreditar nisso. A vulnerabilidade te assusta? Não. Eu acho que eu não tenho pontos vulneráveis, na verdade, né? E cada vez menos. Porque são coisas que nos trazem ensinamentos diários e todas as vezes que a gente treina, que a gente luta, vai passando cada vez mais. Então deixa eu te perguntar, se a gente for no momento mais baixo da tua trajetória recente, quando tu viu a hora, que eu enxergo pelo menos, de aposentar aquele sobretudo amarelo e vermelho, o que motiva a hora de
mudar tudo, assim, porque hoje eu vejo que tu te apresenta de uma forma muito diferente da que a gente te retratou até. Sim. Então, se a vulnerabilidade não te assusta, me conta como foi isso. Na verdade, eu acho que, né, como eu falei, né, as pessoas mudam e as transformações muitas vezes são necessárias quando a gente quer atingir objetivos maiores, né? Então, nesse ponto, assim, eu precisei abrir mão de algumas coisas, né, dentro das características que eu apresentava, para que, quem sabe, no futuro, e como já vem dando, né, certo, né, alguns aspectos aí de lutar em outros lugares, lutar internacionalmente, já vem uma exposição maior e trazendo, espero que ainda mais frutos, né, para atingir o objetivo grandes objetivos que eu e que o meu parceiro lá na Nova Zelândia lá temos. Mas, cara, me perdoa assim, porque tu é um lutador treinado, então vocês têm o treinamento de mídia bem forte. Eu senti que veio aí uma resposta governamental. Eu quero entender, porque pra mim é uma dissonância muito grande. Se tu me permite, assim, a franqueza, já que a gente tá aqui, já nos entendemos de uma forma ou de outra. Eu vejo, vai de espectro muito diferente, assim. Eu diria que se a gente fosse usar a mitologia, de um lado tu era Vênus, pro outro tu foi Ares. Tá comigo ali? Sim. Eu fico curioso por que tão extrema a mudança, nem que seja no âmbito visual. Sim. Então, vamos usar a parte da mitologia. Ícaro, né, voou tão perto do sol que as suas asas derreteram e ele teve que começar a vida sem asas, como um Hellis mortal novamente, né? E acho que é muito sobre isso, né? Então, eu atingi um momento ali que realmente evolução dentro do personagem, não, né, dentro do contexto, não existia muito mais para onde ir. E depois, né, de perder a luta com o Raymond, ser expulso da DWF, perder meu contrato, precisamos repensar isso. E esse período na Nova Zelândia foi muito bom para isso, né? Para repensar tudo, para começar do zero, porque é um caminho natural de quem treina sob essa cortina, sobre essa filosofia japonesa que é aplicada no dojo na Nova Zelândia, de que a gente tem que se despir de tudo, né? Para que a gente se encontre realmente como lutador e a partir daí, depois de se despedir de tudo, de não ter efeitos especiais, de não ter trajes, de não ter aqueles golpes característicos, a gente consiga reformar, né? Filosófico, assim, quase religioso, né? Então a gente precisa realmente passar por todo um processo de limpeza para poder depois retomar novamente e buscar um outro caminho diferente daquilo que a gente tinha antes. E foi difícil? Foi bem difícil porque, claro, eu cheguei lá com a mente muito aberta, né? Disposto realmente a buscar novos ares. Sozinho, sem amigos, né? Conhecendo todo mundo lá na hora, com pessoas de outros países, de outros hábitos, dentro de uma filosofia em que eu, como uma pessoa de 30 anos, com uma carreira de quase 10 anos de luta livre, começando do zero lá dentro, então eu não era ninguém lá dentro, eu era, né, como a gente diz na expressão Young Lion, né, o jovem leão, o jovem aprendiz. Então eu chego lá, eu não sou o Bruno que eu sou aqui, que eu sou na Argentina, que tem algum aspecto de reconhecimento, lá é do zero, né? Então eu tenho que realmente esfregar o chão, eu tenho que limpar banheiro, eu tenho que passar por todo esse processo de aprendizagem e de disciplina realmente, né? E de, mais do que isso, hierarquia, para aprender e reconstruir realmente todo o personagem, me reconstruir, né? Essa é a verdade. Tu se considera um cara mais humilde hoje, então? Mais humilde, sim, e acho que não só mais humilde, mas valorizando as pequenas coisas que a gente tem aqui, né, no nosso país, né, e na nossa família, a convivência familiar é uma coisa que eu senti muita falta. E é isso, claro, a gente vai para um lugar assim, conhece outras pessoas, fica amigo dessas pessoas também, mas não há nada como a nossa casa, a nossa rotina, o nosso lar, assim, por mais que a vida de lutador hoje já tenha me trazido várias viagens e ficar em lugares assim,
Mas essa foi a primeira vez que eu fiquei mais tempo e dentro de uma filosofia assim, né? De uma coisa tão rígida, com uma hierarquia muito forte. E, como eu falei, né? Me despindo de tudo, assim, pra poder retomar. Que loucura. E assim, saindo um pouco da parte filosófica do Lucas, na outra entrevista tu tinha comentado que tu começou teus treinos nos Estados Unidos, depois tu teve treino na Europa, e agora tu foi pra Nova Zelândia, pra Oceania, e isso pega um pouco a questão japonesa com a NJPW, nerdola aqui da luta livre, sabe as coisas, né? Tu praticamente, então, a partir dessa tua viagem, tu pode dizer que lutou nos principais continentes de luta livre do mundo? Eu acho que o continente que falta ainda e que é o grande objetivo é a Ásia, né? E realmente lutar no Japão, assim, que eu não gosto de falar sonho, mas eu falo em objetivo, né? Porque é aquilo que a gente busca alcançar, que a gente trabalha pra isso, né? O sonho, às vezes, fica uma coisa muito vaga. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Não, é um objetivo, é uma coisa que eu tenho lá na frente e que eu vou trabalhar todos os dias, que eu vou buscar pra chegar lá. Então, eu acho que é o que falta hoje, né? É a Ásia, assim, o continente asiático. Gostaria muito também de trabalhar no continente africano, né? Eu sei de alguns lugares que existem lá, e eu acho que daí sim completaria, né, os principais continentes, né, do mundo. E é isso, é buscar trabalhar pra realmente chegar lá. Olha aí, o cara passou por tudo isso aí, daí vem na minha casa pra me bater. Como conectar lugares tão distantes? Eu acho que apesar de existirem filosofias diferentes, nós dentro da comunidade de lutadores, assim, a gente consegue se conectar muito bem, porque na verdade está todo mundo com o mesmo objetivo, né? Todos nós, assim, queremos crescer no mundo da luta livre, queremos profissionalizar, queremos viver disso, né? Então, apesar de serem culturas diferentes, serem locais diferentes, a convivência, ela acaba sendo muito parecida, né? Claro, é em outro idioma, é com outras pessoas que pensam, às vezes, não só a luta livre, mas pensam a vida de forma diferente, né? Eu conheci pessoas lá na Nova Zelândia agora que são pessoas que realmente nos últimos 2, 3 anos abriram mão das suas vidas, né? O pessoal lá, cara, eu quero ser lutador, então eu vou ir morar no dojo, e eu tô morando no dojo há 2, 3 anos vivendo essa vida de dojo, de realmente abrir mão da minha família, né? Minha família hoje é parte secundária, se eu puder ver meus pais eu vejo, se não puder, paciência, e me dedicar a isso. Eu tô lá todos os dias, eu tô... passaram por esse mesmo processo que eu passei, todos eles passaram, né, realmente de hierarquia. Hoje eles estão numa hierarquia maior do que a minha, superior à minha, alguns até mais novos do que eu, no mundo da luta livre em geral, mas dentro da hierarquia de dojo eles têm mais tempo, então eu tenho que obedecer eles, tenho que me dirigir a eles de uma forma diferenciada, mas é isso, são pessoas que tiveram muita coragem. É assim, cara. Sim, Brasil é assim. Tiveram muita coragem de abrir mão também, né, de suas regalias, de viver com suas famílias, de repente buscar um trabalho, buscar um estudo pra se dedicar a isso, né? É interessante porque, não sei se é tópico sensível ainda, mas o filme sai aqui, né? E por mais que algumas pessoas não tenham ficado satisfeitas com certas partes, foi um sucesso bem impactante para certas pessoas, né? E tu vê o quanto aqui tanta gente que é público desconhece a própria coisa que assiste, né? Tu sente esse mesmo abismo lá, a diferença de conhecer e gostar? Em alguns aspectos, sim, né? Assim, em outros países, por exemplo, a Argentina, né? A Argentina teve um pico de luta livre, de reconhecimento de luta livre na TV, sendo produzido pelos próprios argentinos, né? Então existia um programa de luta livre argentino feito na Argentina que atingia picos de audiência, que eles faziam shows pelo país inteiro, assim, muito recentemente, coisa de 10, 15 anos atrás. Enquanto no Brasil a gente teve esse pico há 40, quase 50 anos, né? Então esse distanciamento, assim, muitas vezes é um grande diferencial. Na Nova Zelândia também, eles tiveram um pico, assim, eles foram
a Nova Zelândia era um polo que recebia campeões mundiais de luta livre há coisa de 30, 40, 50 anos também, né? Os anos 70, 80 ali. Depois, né, teve uma queda, assim, e hoje tá ressurgindo, mais ou menos, assim, diria que em nível, assim, talvez um nível parecido com o do Brasil, assim, proporcional, claro, né? Porque é um país muito menor, é um país que o poder de consumo, a renda é diferente, então às vezes fazem shows um pouco melhor produzidos, assim, né? Mas em nível de reconhecimento, assim, na rua, por exemplo, é parecido, assim. Mesmo eles sendo, assim, de uma cultura anglo-saxã, assim, então para eles o acesso a uma WWE, né, pela questão do idioma, assim, é muito mais fácil, né, do que para nós aqui no Brasil. Então, o trabalho que já foi feito lá, na Austrália principalmente, aproxima eles muito mais disso. Mas também, é isso, tu pergunta na rua para alguém na rua, dificilmente a pessoa vai conhecer luta livre. Ao mesmo tempo que existe uma comunidade de luta livre no país, existem vários lutadores, assim, eu acho que em termos de números absolutos, assim, acho que mais que no Brasil, né, então o que torna números relativos pela questão da população deles maior. Então, um reconhecimento talvez seja maior nesse aspecto, mas também não é algo tão forte como nos Estados Unidos, no México ou no Japão, por exemplo. Na Nova Zelândia, o esporte deles é o rugby, se não me engano, né? Rugby é o principal, assim, daí depois cricket é um esporte muito forte lá. Por exemplo, o futebol, né, é um esporte que lá não é tão praticado assim, não é tão conhecido, né. É mais praticado por estrangeiros ou, né, pessoas que, tipo, de mais descendência inglesa, assim, né. Mas as pessoas de lá, mais nativos, assim, não costumam curtir muito. Falando dos fãs, temos um aqui que não cansa de puxar o cartão sempre, né? Eu fico curioso, de maneira bem direta, qual que é o pior tipo de fã de luta livre? O pior tipo de fã... Eu acho que, assim, nós valorizamos muito todos, né? Porque, assim... Mas... Não, é que assim, a partir do momento que a gente encara isso como profissional, é aquela coisa, se eu tenho um comércio, eu vou ter vários tipos de clientes. Tem os clientes que vou ter mais prazer de atender e os clientes que vou ter menos prazer de atender. Mas eu tenho que atender todos, né? A minha porta tem que estar aberta para todos, até para não discriminar, nem nada, né? Mas, assim, eu acho que o pior tipo de fã, talvez pro nosso produto, é o cara que é fã de wrestling, né? Que é fã de luta livre, que conhece WWE, que conhece, assiste, vai atrás, mas não apoia a luta livre nacional. Né? Então... Tá tranquilo. Tá tranquilo. E quando eu digo apoia, assim, claro, o cara mora num estado ou num lugar que não tem nada perto dele para ele consumir. Mas ele poderia apoiar com Pix, ele poderia apoiar assinando um canal do YouTube, às vezes curtindo, comentando, né, nas redes sociais, que hoje é uma ferramenta de engajamento muito forte. Seguindo os lutadores. Seguindo, né? Procurando conhecer, né? Se permitindo, né? Muitas pessoas dizem que, mas eu não assisto porque o nível não é tão bom quanto, né, o WWE ou outras empresas maiores. Cara, realmente não é. Mas assim, para que a gente chegue lá, a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte, a gente precisa de financiamento, Sem ti nunca vai ser, né? Exatamente. Sem que haja... É a mesma coisa, muitas pessoas falam, se a WWE viesse pro Brasil, eu assistiria. Pô, a WWE só vai vir pro Brasil quando eles sentirem que há uma base de fãs de luta livre no país que tá disposta a pagar por um ingresso. Claro. A desembolsar por isso, entendeu? Então, assim, a página da WWE Brasil pode ter vários mil seguidores, mas se eles verem que essas pessoas não engajam ou não estão dispostas a gastar dinheiro com luta livre, eles não vão vir, né? Porque a gente sabe, trabalha, né, no showbiz aí, a gente sabe que é muito custoso transportar as pessoas, transportar uma estrutura para outro país para montar um show. E eles não querem sair no prejuízo, entendeu? Ou querem minimizar o prejuízo.
Então, assim, enquanto não tiver realmente essa cultura mais forte no país, e eles observam exatamente isso, eles observam o mercado local. Né? Se tu não tiver um mercado local forte, aí teria que ter um incentivo governamental, né? Alguma coisa nesse sentido, como acontece em países como a Austrália, né? A Arábia Saudita, Esse aí é que são forte. países que a instituição governamental banca esses shows e muitas vezes distribui ingressos para as pessoas, né? Mas eu acho que no Brasil que seria difícil porque, né, existe toda a questão de governo e cultura no país e que é uma cultura que não é de massa, né? Para justificar um gasto governamental nisso. Então é complicado assim, mas é isso. Eu acho que, respondendo a pergunta bem diretamente, eu acho que é a pessoa que é fã, mas não se permite conhecer. E acho que como o Thales foi, né, é testemunha disso, é muito diferente assistir na TV, assistir na internet, assistir no computador e tá lá presente, né? É outra coisa, é uma imersão que talvez mesmo que a qualidade, pensando assim em arte, né, a qualidade não seja tão grande, a qualidade física não seja tão grande, mas tu tá lá dentro, tu viver aquilo e se permitir, é transformador, assim, né? E transforma a visão das pessoas. É muito louco isso aí, e agora ele tá me ganhando finalmente, mas realmente, eu conhecia a EWF fazia um tempo, né? O Lucas é um cara que não conhecia e, cara, a gente foi lá e fazendo documentário e assistindo ao vivo vocês, por mais que, como tu falou, às vezes, o golpe, a teatralidade, seja lá o que for, não é nível WWE, mas a torcida engajou, tá todo mundo engajando junto. É isso aí que é muito louco, assim. E eu achava até, inclusive, que, pô, mas cadê o comentário no ao vivo, né? Não precisa de comentário. A gente tá ali olhando pro ringue, a coisa está acontecendo, e a gente vai, sabe, ler a história ali, né? Acho muito doido isso. Vocês que são fãs, então, de WWE, só pra eu ter uma ideia, quando, vamos supor, eu estou lá no estádio da WWE, estou no evento, lá. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, Tá. estou lá. Eu tô ouvindo a narração junto. Eu acho que não tem, né? Não tem. A narração, ela é que assim, existem dois produtos, né? Existe o produto ao vivo, pra quem tá no estádio, pra quem tá na arena. E existe o produto gravado pra televisão, pro pay-per-view, né? São coisas diferentes. Inclusive, né, os lutadores, eles lutam de formas diferentes, né? Quando a tua prioridade é um show de TV, tu tem que ser muito, assim, consciente do posicionamento de câmera. Eu tenho que fazer um golpe para aquele lado, ou eu tenho que fazer uma pose pro outro lado, que é o lado que tá a hard cam, né, que tá a câmera principal ali. Eu não posso fazer um movimento para aquele lado lá, senão a câmera X não vai pegar o movimento. Essa mesma lógica que tu tava falando, então, tu prefere ver um filme em casa ou no cinema? Eu particularmente prefiro ver em casa, cara. A ironia se É, mostra ironia. aí, né? É isso, né? Eu nunca fui, assim, um frequentador árduo de cinema, assim, e tal. Até porque a gente não tem, né? Na nossa cidade, né? Infelizmente, a gente teve uma vez, né? E dos tempos do Cine Caiçara. Cine Não, Caiçara. aí é mais antigo que a gente ainda. Isso foi de Calma. proposta. Não, eu morava, onde meus avós moravam e tal, era na frente do antigo Cine Alto. Meu Jesus. Que esse sim é antigo na cidade. A referência só pra quem é 35 mais, eu acho. Nossa. Mas é isso, né? Eu acho que é irônico realmente, porque a gente sabe que muitos e a maioria dos filmes são feitos pra tela grande, né? Pro cinema. E principalmente hoje que tem toda essa questão de som, né? De 3D. Então, mas é a mesma coisa, né? Existem produtos que são feitos para a TV e pro cinema. Claro. E é diferente, né? É diferente de tu... Assim, eu faço isso pela comodidade, né? Sim. Mas eu entendo que... E já fui assistir filmes no cinema, obviamente, né? E se sente a diferença realmente, né? É que no fim das contas eu vejo a EWF nessa mesma veia porque a experiência, o público agrega na experiência, né? Eu vejo
tanto por estar lá nos eventos, que daí tem a gritaria, tem toda essa zoeira, daí a gente vai com aquele grupo de amigos que fica lá no canto avacalhando o evento, tem toda essa coisa que é parte da graça, ao mesmo passo que eu não acho que é só aí que se resume a coisa da WF. Pra mim, por exemplo, volta e meia vocês soltam lá as lutas que são gratuitas, né? As que estão liberadas no canal, assim. Eu sei que elas estão lá, mas eu guardo elas pra ver com o meu grupo de amigos de Porto Alegre, porque é o meu cineminha ali. Eu sei que eles vão reagir, vão fazer aquelas piadas que eu espero. A gente tem o mesmo papo ali, então é muito mais divertido do que se eu ver sozinho. Claro, entendeu? claro. Mas ao mesmo tempo, uma questão de conveniência no caso desse é muito prático, né? Mas eu acho interessante como essas coisas se colocam, assim, porque existe uma dualidade muito grande aí, né? A EWF é muito diferente da WWE, e é nesse ponto até que eu queria te trazer a pergunta, porque mesmo do outro lado do mundo, que nem tu tá, o acesso à tecnologia, a comprar câmera, a saber fazer as coisas é muito maior. Assim, um exemplo, tá? Extrapolado aqui. Lá na WF tem-se uma figura conhecida, não sei se ele vai ficar magoado que eu vou mencionar ele aqui, que é o Christian. O Christian, eu acho que ele precisa de um curso no Senac de computador. Porque ele tem uma dificuldade muito grande de fazer sair um trailer, de fazer ali o áudio e o vídeo sincronizarem e tal. Por algum motivo, o Christian é assim, ou o computador que o Christian é. Talvez possa ser um problema que é o controle, né? Também. Não é o jogador, é o controle, não é o jogador, né? é o controle, é. Eu imagino que esse tipo de coisa, na Nova Zelândia, é mais difícil porque o acesso à informação vem desde lá de cedo, muito mais fácil, e não é tipo assim, porque o Christian é um analfabeto, não tem nada a ver com isso. É porque lá, na Nova Zelândia, é muito mais fácil a criança acordar com o MacBook na mão, entendeu? Sim. Então, como que tu vê essas diferenças lá? É que assim, aí que tá também outro ponto, né, daquela questão de hierarquia e aprendizado. Lá, geralmente, quem faz parte da equipe técnica, dependendo do local, são pessoas que passaram pelo processo de aprendizagem de luta livre, né? Então, assim, eu comecei lá como o Young Lion ali que eu falei, né? Comecei a treinar lá. Então, eu tô treinando, né? Tô fazendo meus treinos, sei lá quantas vezes por semana. E quando tem o show, eu sou requisitado, e é requisitado, na verdade, intimado, né? Tipo assim, cara, ou tu aparecer, ou tu, né? Cara, tu não precisa nem se incomodar pra vir mais, né? Então, e essas pessoas, elas começam a receber treinamentos, né? Então, hoje tu vai operar a câmera, hoje tu vai operar o som, hoje tu vai fazer tal coisa. Tu vai ser o juiz por nada. Tu vai ser o árbitro, né? Ou tu vai ser... lá acontece muito de tu ser digamos, um contra-regra, né? Que é tu ficar na volta do ringue, recolhendo ali a camisetas, enfim, levando pro... Tem um rodízio, então. Isso, levando pro backstage. Então, quando eu fui pra lá, né? No início, assim, que as minhas lutas eram as primeiras, assim, eu terminava a minha luta, me trocava, ia pra volta do ringue, pra exatamente fazer isso, recolher. Se alguém se machuca, eu, né, poder dar assistência. Daqui a pouco tem um cabo, alguma coisa que tem que passar para um lado ou pro outro, fazer isso, né? Ajudar na operação de uma câmera, alguma coisa assim. Então, isso é parte do processo de aprendizagem, né? De ser um lutador. Até porque se eu aprender como é o melhor ângulo para filmar, a hora que eu for performar, eu vou saber o melhor ângulo, como me posicionar para uma câmera, né? Então, esse processo, ele além de trazer aquela coisa de humildade, de tu valorizar o trabalho de quem tá ali contigo, né, a valorizar o trabalho do Christian, valorizar o trabalho de quem tá filmando, valorizar o trabalho de quem tá lá no bar, valorizar o trabalho do porteiro, né? Por quê? Porque eu já fiz isso. Eu sei como é difícil, eu sei que na hora da pressão do ao vivo ali vai acontecer alguns erros, mas também é isso. Então, acho que essa convivência, como ela faz muito parte da cultura da luta livre, acaba sendo, digamos assim, mais suave, né? Todo mundo desempenha um papel, todo mundo entende o seu papel, todo mundo entende a importância do seu papel. Não é levado assim no arreganho ou na brincadeira. Diz, vou lá hoje na EWF lá e vou ser comentarista lá. Não vou me preparar, não preciso estudar nada, não preciso entender muito, vou falar umas besteiras lá. Não é assim, né? Como a coisa é levada muito profissionalmente, né? Que é uma coisa que eu sempre falo assim pro pessoal. Antes de tu ser profissional em alguma coisa, tu tem que agir de forma profissional. Tem que trabalhar que nem um profissional. Tu tem que trabalhar como profissional. Então, né? Se eu quero... Aquela coisa do vista-se para o trabalho que você quer ter, né? Então, é isso. Eu tenho que primeiro ter uma atitude profissional para que depois eu seja profissional disso, né? Claro. Então, essa cultura lá é muito enraizada. Então, acredito eu que
esse tipo de coisa, assim, acontece menos. Mas também acontece, né? Às vezes a gente vê a própria WWE com erros de corte, né? E os caras têm uma estrutura, assim... Fazem isso há 1000 anos. Fazem isso há 1000 anos e tem uma estrutura... Cara, sinceramente, hoje em dia, não existe nada no mundo que produza qualidade de clips e qualidade de replays e qualidade de transmissão ao vivo como a WWE faz. Tu pode pegar Premier League, tu pode pegar... Tanto que hoje, né, que a gente tem essa fusão da WWE com o UFC, né, são hoje... A mesma empresa é dono das duas. Eles pegaram a produção do UFC, tiraram todo mundo fora, transferiram pra WWE, porque eles falaram, não, esses caras sabem como tratar a imagem, esses caras sabem como fazer ao vivo, né? Cara, mas o negócio é o seguinte, eu já tô ficando impaciente aqui, porque vocês falaram do meu funcionário lá, e agora é a terceira vez que a gente tem que reiniciar a gravação, porque deu pau na câmera, uma hora o áudio não tava funcionando, já teve aquela outra vez lá que vocês me trouxeram aqui, eu fiquei 3 horas aqui, e até hoje não saiu nada, e aí, qual é que é de vocês? Não é que não saiu nada, é que corrompeu o vídeo. Corrompeu o vídeo do Começar por celular, acontece. Ah, a culpa é do controle também, não é do cara que tá operando. Talvez sim, Foda, é ruim, Thales, é ruim. Vamos Pelo tomar menos, Ah, o pelo carta reversa do Uno pra ti agora, meu. Não, é ruim. Pelo menos tu não apanha, né? O Christian também não. Parabéns, Christian. Não sei Você se não sei se não apanha. Mas, olha, cara, se tu quer saber qual que é a nossa, eu acho que assim, a gente também passou por um momento difícil depois que o documentário acabou, porque quando sai um projeto tão grande desse, se tu quer, falando sério, assim, fica um grande, como que eu vou superar isso, entendeu? E eu não sei se quem tá assistindo se liga, mas, por exemplo, assim, se tu vai olhar o documentário, dependendo do momento que tu olhar essa entrevista, ele vai ter ali 850 views, 900, não é muito, não tem nenhuma vergonha de falar isso, não é um bagulho de falar assim, nossa, mas foi um sucesso, viralizou. Não viralizou. Mas pra nós, a realização pessoal e até assim, de fato, o achievement é a gente poder pegar na mão do outro e dizer assim, meu, a gente conseguiu, bro, a gente terminou. Isso dá um vazio, entendeu? E daí rola férias, né? A gente pega, tira ali 15 dias de férias, não foi nem tanto, se tu quer saber. E daí uma conversa, tá, o que nós vamos fazer agora, né? Como que nós vamos voltar agora? Depois de um ano que o documentário da WF, eu te digo assim, foi o que salvou a segunda metade do nosso ano. Essa é a verdade, entendeu? Tanto de a gente ter um ponto final de ano que a gente ficou orgulhoso, quanto de ter um norte criativo pra debater, pra discutir, pra tipo assim, não, mas vamos fazer isso, não, mas se a gente fizer aquilo, saca? Agora, se tu quer saber qual é a nossa, eu acho que a gente tá num momento melhor. Exatamente, eu diria até que a gente ficou, depois do documentário da WF, ficou até com sede de poder, assim, não sei se é por causa do clima, Passa um pouco, né, mas aí, tipo assim, a gente vai lá, faz um filme lá, né, com vocês, né, e depois a gente fica, qual é o próximo filme, né, a gente não pensa, o pior é não conseguir, tipo assim, a gente tem o canal no YouTube. E aí a gente faz os podcasts, faz os vídeos e tal, mas e qual é o próximo filme que a gente vai fazer? E isso aí é uma armadilha muito complexa, né? Porque uma coisa que diz-se muito assim quando você está escrevendo, quando você está trabalhando no famoso show business, é que o papel aceita qualquer coisa. Eu posso elaborar projetos gigantescos de filmes que são quase que filmados no estilo turnê, uma filmagem em cada cidade, e nós vamos fazer em 8 semanas e vai tomar conta de 3 meses da tua vida. Sim, mas na realidade as coisas não são bem assim, né? Sim. E eu acho que uma coisa na qual nós três aqui a gente compartilha talvez, é que a gente olha pro que a gente já fez querendo não incorrer nos mesmos erros, né? Então, tem uma dificuldade inerente nisso, porque para não incorrer nos mesmos erros, tu precisa trocar os hábitos, saca? E uma coisa, cara, que eu acho que é muito interessante, especificamente da luta livre e do lutador, é que por mais que o esporte esteja ali mandando em tudo, tem uma questão de performance que aproxima vocês muito da gente, entendeu? Com certeza. Né? E então a gente passa muitas vezes pelas mesmas dificuldades. Eu acho que são analogias bestas que eu faço, mas que não estão tão distantes. O atleta, o lutador, para ele conseguir lutar, ele também tem que comer bem. Ele também tem que dormir bem. No nosso caso, eu considero que a gente, dentre muitas coisas, a gente é uma esponja. Então a gente tem que cuidar o que a gente assiste, o que a gente pesquisa,
por que a gente tá fazendo as coisas. E é só desse jeito que tem como ir pra frente, entendeu? Eu acho que é da mesma forma que tu fica muito tempo vendo lutas e estudando, Claro. é o que a gente precisa fazer pra olhar pra si mesmo, saca? E até nessa veia que eu te pergunto daí, agora que estamos aqui, se entendemos, o que tu vê daqui pra frente? Pro Boa Noite Gamers ou pra mim? Pra ti, pra mim, Faz a pro mundo. pergunta... Estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial, ou se vocês estão acompanhando os fatos. Não, mas eu acho admito que... não foi a minha melhor pergunta. Mas eu acho que, assim, Presta atenção, tá difícil. eu acho que, né, eu busco, assim, na minha vida sempre melhorar, né? Então, por exemplo, como lutador, como performer, eu sempre, né, nós tivemos um evento ontem, hoje de manhã eu já estava assistindo alguns vídeos que saíram e já comecei a notar, ó, isso aqui não foi legal, isso aqui tem que mudar, busco feedback de outras pessoas externamente também, porque é aquilo, a gente faz a nossa obra ali e a gente acha que, muitas vezes acha que é o máximo, né? Então a gente precisa de um feedback externo, de uma pessoa que enxergue de outra forma para buscar melhorar. E é isso, e, né, como eu falei, né, sonho e objetivo, né, os objetivos estão traçados e agora é trabalhar em busca disso. Eu vou, né, voltar agora para Nova Zelândia para mais uma temporada lá, já tenho, basicamente, eu chego lá num dia, no outro dia eu já tenho luta, até o fim do mês eu tenho mais 4 lutas marcadas, então é aquela coisa de estar em movimento, de estar trabalhando, então a gente luta num fim de semana, na segunda-feira assiste o tape, estuda, corrige os erros durante a semana nos treinamentos, para no outro fim de semana lutar de novo, e esse processo ele é constante, né? E até chegar a um nível que a gente realmente assista, veja e tenha que buscar erros com outras pessoas que entendam mais, né? Para que a gente chegue num ponto que os nossos erros não sejam mais perceptíveis a nós mesmos, né? Mas sim a outras pessoas que têm mais experiência, que vão dar uma opinião diferente também. E é isso. E assim como vocês, né? Eu acho que para nós da EWF foi muito satisfatório participar desse documentário. Viu? Ele tá de boa. E se entregar a isso, né? Abrir as nossas portas. Muitas vezes aquela coisa de abrir a cortina, né? Então permitir que outras pessoas entrassem no nosso mundo, pessoas, né, como o Lucas, que eram totalmente, né, avulsas assim a isso, não conheciam, e pessoas como o Thales que já tinha uma pegada diferente, já tentava largar aquela perguntinha meio pega-ratão, assim, mas e tal coisa, né? E o Lucas com uma curiosidade, assim, fazendo, mas isso é muito parecido com isso que eu faço, né? Então, acho que é isso, né? Foi importante para nós, nos trouxe visibilidade, nos trouxe a possibilidade de frequentar outros ambientes, né? Então, teve a exibição no Café Mal Assombrado em Porto Alegre, teve a exibição no Imbé, né, poder levar a minha família para assistir algo que muitas vezes eles não gostam que eu faça, ou não entendem muito bem. Então, trazer esse mundo para eles, trazer o atrás da cortina para eles, acho que também foi muito satisfatório, assim, né, de poder... Hoje meus pais, a minha família entendem muito mais. O documentário ajudou a entender. Com certeza. Entendem muito. Porque assim, é aquela coisa, eu mostrar pro meu pai ou pra minha mãe uma luta minha é uma coisa. Eles estão vendo uma apresentação. Agora, quando eu mostro pra eles toda a construção que há, como a gente trabalha, que a gente traz um pessoal de fora, e eles viverem isso, e ver que eu né, tô viajando no carro cheio de gente. E tá que sendo... não é drogação. Não, isso eu imagino que também seja um fator, que as pessoas veem a gente fazendo as coisas e parece fácil. Né? Não, e que não é, não só isso, mas não é uma brincadeira. Sim. Né? Eu não vou lá pra me... Claro, eu me divirto, mas não é só diversão, não, tem coisa séria, eu tenho que cuidar de várias coisas. A diversão é recompensa. Claro, exatamente. E, né, e tem aquela tensão de subir no ringue, aquela tensão de será que a gente tá fazendo certo, será que a gente tá fazendo errado, preparação pro público, para receber o público, e eles entenderem que, pô,
olha só essa galera que está aqui assistindo, olha só esse material que está sendo produzido em forma de documentário, né, em outro tipo de mídia, né? Então, porque assim, digamos que os meus pais possam assistir um filme e eles entendem que filmes são feitos para atores ou para coisas que são muito importantes, né? Então, tipo assim, existe um documentário sobre, sei lá, um fato histórico, a queda da Bolsa dos Estados Unidos, né, de 29. Sobre um tsunami na Tailândia, sobre não sei o quê. Que são temas recorrentes, que são coisas famosas, que são coisas que estão no dia a dia. Então, quando a gente tem um documentário, tem uma outra mídia sendo produzida a partir do nosso trabalho, é aquela coisa, ele faz parte disso, então existe uma importância, existe um interesse, né? Existe esse furar a bolha também. Então, acho que nesse aspecto foi muito importante para nós também, para vivenciar experiências de fazer um perguntas e respostas depois, de promover também. A gente não está promovendo só a luta, a gente está promovendo documentário também, né? Então, é aquilo, são experiências que enriquecem, e é aquilo, eu posso dizer que fiz parte do documentário, que fui retratado, que a gente teve esse trabalho de podcast, de conversa, de reunir, de vem aqui um dia vamos testar a luz, outro dia vamos testar não sei o que, né? Então isso realmente nos traz mais experiência para a luta livre e para todos esses outros trabalhos que envolvem luta livre, se a gente quer levar isso como profissão, né? Sim. E afagando um pouco o nosso próprio ego como canal, assim, tirando a galera da década de 80, 70, até de Boy Marino e companhia, talvez tenha sido um dos primeiros grandes documentários, assim, sobre luta livre aqui no Brasil, que a gente fez, e a EWF juntos, ou não? Eu acredito que sim, eu acho que tem outros materiais que foram produzidos, assim, mas eu acho geralmente que... é sobre um lutador, Isso. sobre alguma Ou coisa, pós, né? Hoje, sobre o que tinha 40 anos isso. atrás. Eu acho que talvez não tenha sido a primeira, mas eu acho que recentemente foi a primeira vez que foi retratado, né, o dia a dia, ou foi retratado a operação do dia de uma equipe de luta livre no Brasil, trazendo outras pessoas de fora, estrangeiros, né? Então, toda essa veia, assim, eu acho que é a primeira vez e é aquilo, né? O documentário tá lá, tem a produção, a visualização que ele tem, mas acho que é um material que merece ser mais visto ainda. É questão de tempo. Até eu acho que, assim, já que a gente tá nesse momento, perdoe-me dizer, mas masturbatório da entrevista, eu encaro de uma forma muito orgulhosa aquele material ali, porque ele foi feito de uma maneira muito específica. Eu acho que se a gente vai falar de outras empresas, que eu não vou citar o nome para evitar processos, mas que são de eixos mais tradicionais do Brasil, se vão tentar a mesma coisa, provavelmente consigam tanto no sentido de duração, de ser um filme de fato, quanto de entrevista e tal. Só que daí chama um publicitário pra filmar e daí dá tudo errado, entendeu? Porque daí vem um cara que ele leva uma outra linguagem, ele tá não tentando fazer... Não é tão orgânico, né? Eu enxergo como o cara, ele faz o que ele já faz no dia a dia dele, que é deixar aquilo com aquela cara que parece um comercial da Nestlé, ou então que parece uma coisa institucional. E a forma como a EWF foi retratada é muito real, e eu acho que isso é muito parte da graça. Mas uma coisa que eu já falei pra vocês em off várias vezes, que eu acho que é um ponto-chave dessa entrevista, assim, é o quanto vocês são preparados pra fazer outras coisas. Eu já falei isso pra ti, falei pro Ryan já, que vocês são atores muito bons, vocês só não se veem assim. Né? Existe um mundo onde vocês estariam dispostos a fazer cinema, de fato? Cara, a gente, assim, né, o Caos, ele já foi coreógrafo de lutas, né, de um documentário, aliás, de uma série, né. Teve lutadores que fizeram participações em videoclipes, em séries, em outros trabalhos de cinema. O nosso ringue recentemente esteve na grande Rede Globo de televisão, né? Porque participamos, enfim, de uma obra. E é engraçado, né? Porque a gente vê talvez os nossos ídolos ou as pessoas que a gente admira muito, como The Rock, John Cena, Hulk Hogan,
e tantos outros que tiveram participações no cinema. Às vezes construíram carreiras à parte, né? Exatamente. E hoje em dia, Sasha Banks, Becky Lynch, também são pessoas que estão em séries, que estão sendo promovidas dessa forma. E parece que pra nós, assim, além pô, eu admiro o cara como lutador, eu quero ser lutador. Mas aquele cara tem uma carreira paralela de ator. E talvez eu não enxergasse isso, mas quando aparecem essas oportunidades, a gente recebe feedbacks, não, foi muito legal, foi bom, tal. A gente começa a abrir a mente, né? Ano passado, eu fui convidado para fazer parte de uma série, assim, que acabou não saindo do papel, assim, acabei não participando. Mas era muito isso, né? É o casting, assim, né? Às vezes as pessoas que têm essa influência botar o olho na gente lá e ver. Pô, esse cara aqui, pô, ele tem cara de policial de uma série. Ou esse cara aqui, ele tem cara de, sei lá, bicheiro pra uma série. Né? Enfim, né? E às vezes eu vejo que começa nesse papel mais typecast, claro. Tipo, ele é o policial. Aí o cara, às vezes, ele pega o gosto, ele já tem o talento, como eu já disse que eu acho que vocês têm, e daí abre uma gama pra outras coisas. Exato, né? E assim, a gente... né, eu acho que talento, assim, é uma coisa, parece muito inato, assim, né? Sim, o cara nasceu com isso. Concordo. Mas eu acho que a gente trabalha muito nessa forma, porque é aquilo, o que a gente faz na luta livre é um filme de ação, ao vivo, sem corte, sem dublê, sem replay, sem poder, agora parou, volta lá, vamos fazer de novo. E, além de tudo, o feedback do público é ao vivo, entendeu? Então tu pode fazer uma coisa muito boa e ser aplaudido, ou tu pode fazer uma coisa muito ruim e ser vaiado, ou o pessoal não levar a sério. Ou às vezes até o inverso, tu faz uma coisa muito boa que não chama atenção. E aí, daí é aquilo, né, do feedback ao vivo, pô, eu fiz isso, não deu certo, então às vezes aquilo que eu tava planejando ali na frente eu vou ter que trocar, porque não vai dar certo também, entendeu? Então acho que essa coisa de, que nem a gente conversava, né, eu sou o cara do first take, né, one take man. Tipo, esse negócio às vezes de pegar, receber uma fala e ter que repetir, e ter que fazer de novo. E faz isso. É uma coisa que às vezes não é tão natural pra nós. Pra nós é, começou, vai, entendeu? E aí tem pequenas falhas ou não, mas vai, né? Se corrige no caminho, mas não tem aquela coisa, vamos de novo, né? Sim. Porque a gente, dentro do nosso nicho, a gente não tem a segunda chance, né? A gente tem que fazer, né, entregar de primeira ali, porque é isso que tá acontecendo. Mas, claro, também faz parte de eu buscar, né? Vamos buscar isso, vamos. E se adaptar, né? Então, a gente tem ali as habilidades, as ferramentas, que a gente usa para uma coisa, mas muitas dessas ferramentas a gente pode usar para outras coisas, né? Então, acho que eu encaro muito dessa forma, assim. Não adianta, o pessoal que faz luta livre, na grande maioria dos casos, vai ser uma pessoa que é um multi-homem na parte artística. Não, sinceramente, assim. Não discordo. Então, pra fechar, uma pergunta bem simples e pouco polêmica. Te incomoda que tu foi do Brasil pra Nova Zelândia e eles têm que te botar numa dupla chamada Jungle Fury? Tu tem que ir pra lá e virar o selvagem? Cara, não... essa questão, né, é muito... Até quando... Acho que foi colocado, assim, quando começou a receber alguma atenção da mídia especializada brasileira, assim, apareceram alguns comentários, tomara que não botem... Apareceram comentários? Sim, pessoas, tomara que ele não seja um selvagem, não sei o que. Jogador de futebol. Ou assim, ou que não deem um personagem estereotipado pra ele. Mas assim, nós temos que entender que, e claro, isso o fã dificilmente vai entender, porque ele tá vendo só o pronto ali, né, só o que o que tá sendo marketado pra ele, né, o que ele tá recebendo de produto. Mas quando a gente vai pra um outro lugar, pra uma outra cultura, às vezes esses estereótipos, eles meio que têm que ser abraçados. E eles têm outros contextos. Eles têm, exatamente, porque sempre me perguntavam lá fora, né, qual cidade tu quer que seja anunciado? Pô, eu, né, sou, né, de Osório, aqui na região do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, cara, quando me perguntavam eu disse que eu sou do Rio de Janeiro, entendeu? Porque, cara, se eu falar que eu sou de Osório, Rio Grande do Sul, Brasil, é uma informação que aquela pessoa não vai se conectar com aquilo.
porque ele não entende, entendeu? É muito específico. Se eu falar, ele é um gaúcho, aquilo não tem essência para aquela pessoa. Sim. Entendeu? Aquela pessoa nunca teve contato com isso, né? Ele nunca viu na TV nada sobre gaúcho, ou nunca viu nada sobre o Rio Grande do Sul. Então se eu disser, Rio de Janeiro, Brasil, ou eu prefiro que diga só Brasil, aquilo já conecta a pessoa, ele é do Brasil. Começam a passar alguns contextos. Uhum. E aí quando eu apareço com o visual X, aquela pessoa, é dentro desses monte de contextos que eu conheço, é esse aqui que está sendo usado. E aí, tu já, na cabeça da pessoa que está assistindo de lá, que é o público que eu quero atingir, porque eu tô lá, aquilo começa a criar associações. E aquela pessoa começa a entender, isso é aqui, e tu, de certa forma, tu faz com que aquela pessoa se lembre mais de ti, porque ela fez associações. Claro. Entendeu? Do que, não sei o que, Osório, Rio Grande do Sul, Brasil, e aquela informação é tão complexa e não tem referência que a pessoa vai passar batido, né? Durmam com essa, senhoras e senhores. Bruno Astro, mais uma vez. O sucesso Furioso. completo. O mega furioso Bruno Astro. A fera do Brasil. Tchau pra vocês.